Olá, espero que estejam bem, bom estarmos juntos novamente, né? Eu sempre falo isso porque é verdade mesmo, viu, gente? Gosto de estar aqui, gosto de estar compartilhando com vocês os meus estudos, as minhas experiências nos arcanos, mesmo a conversa sendo rapidinha, né? Eu acho que já dá para passar bastante ideia, né? Eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que esteja ajudando vocês nos estudos, nas práticas, na autodescoberta, né? Em como cada arcano pode nos ajudar em cada etapa da nossa vida, enfim, né? Espero que vocês estejam gostando. Bom, vamos lá. O nosso arcano passado foi a torre, né? E a torre, então, veio trabalhar toda a derrubada dos falsos alicerces. A torre representa um pouco o nosso ego também, né? Aquelas estruturas que precisam ser transformadas, que muitas vezes são criadas a partir das frequências e das experiências que a gente tem lá no diabo, né? Lá no arcano 15, que a gente viu que é tudo construído em cima da ilusão, né? E da nossa sociedade, dessa tridimensionalidade, e que a torre, de vez em quando, vem na nossa vida para desconstruir isso e para que a gente possa renascer, né? Que a gente possa criar novas coisas, novas possibilidades, fazer as transformações e as mudanças, as curas necessárias, né? E isso no contexto emocional, isso no contexto mental, né? Em tudo aquilo que a gente efetivamente precisa transformar. E é muito interessante essa tríade do diabo, do 15 do diabo, do 16 da torre e do 17 da estrela, que é o arcano que nós vamos falar hoje, porque eles vêm como uma reação em cadeia. No 15, nós construímos todos esses falsos alicerces, né, valores que muitas vezes não se sustentam, porque vêm a partir de todo as crenças que o diabo faz no mundo material. A torre vem desconstruir quando a gente realmente precisa dar um passo mais além, né? E aí a estrela vem, né, para que a gente possa fazer um recomeço. Então tá aqui ela, é lindíssima, né? Aqui esse é o de Marcelle, esse é o do Waite, eles são muito, muito semelhantes. Aliás, a maioria das representações da estrela tem os símbolos muito semelhantes, tá? Elas têm uma base de símbolos que aparecem em quase todos os tarôs, né? A estrela, a própria representação da estrela, né? E ela está nua, olha que coisa interessante. Aí faz sentido, claro, a torre derrubou. A torre tirou o arcabouço, né? Representado pela roupa, pela roupagem, né? Que essa roupagem a gente troca o tempo todo, né? Nós podemos trocar o tempo todo, porque são mudanças que nós podemos fazer, principalmente quando elas, né, já não atendem mais ao nosso processo evolutivo. E aí ela se apresenta, então, nua, mostrando que, efetivamente, ela não tem mais o ego, vamos dizer assim. Ela está literalmente na essência dela. Então, o que é essa estrela? É a própria representação da nossa alma. Então, com a derrubada da torre, com a retirada de todo aquele arcabouço que nos vestia, nós agora estamos nus, né, prontos para dar uma próxima caminhada. Então, a estrela traz essa visão da alma, da estrela da alma, da essência, né? E é muito interessante porque a gente vê alguns símbolos que apareceram lá na temperança, eles aparecem aqui, mas de uma forma um pouco diferente, né? É, ela está nua, né? A temperança estava vestida. A temperança tem 2 jarros, mas os jarros tinham cores diferentes, porque um representava a dualidade,
né? E esses jarros, ela trocava a água entre eles, né? Aqui não, nós temos o jarro da mesma cor, então não há um sentido de dualidade aqui, aí o sentido da essência da unidade, tá? É o que é, na verdade, na pureza do que é a própria essência da nossa alma, né? E a água está jorrando para fora, a estrela está jorrando para fora, porque esse personagem, esse arcano, ele traz a representação simbólica da boca que fala. Enquanto a temperança trabalha as transmutações internas, né, a própria dualidade, o equilíbrio das polaridades, aqui a estrela não, ela mostra o brilho para fora. Já é a conexão dela com todo o meio externo. Então, ela se apresenta ao meio exatamente como ela é, sem subterfúgio, né? Com a luz que ela é, com a verdade. Então, ela expressa a verdade. Ela não se esconde, ela não mostra nada que seja ilusório. Ela é o que ela é, né? E com isso ela traz a verdade, ela traz a clareza, né? Ela traz a própria iluminação, né? E essa iluminação vem da retirada de todos aqueles padrões impostos que nós adotamos ou muitas vezes criamos mesmo em nós. E aqui ela vem para desconstruir tudo isso, a torre desconstrói e dá a possibilidade de que o que importa é sermos, na essência, quem nós somos. Mostrar as nossas características, as nossas qualidades, sem o medo que o diabo traz, sem o aprisionamento que ele traz, né? Aqui não, nós somos o que somos, né? Por isso é uma carta extremamente importante, porque é uma carta de muita positividade, de muita luz, de muito otimismo. É uma carta que traz uma conexão enorme com a natureza. Então, a gente vê os quatro elementos, né? A água, a terra, né? O fogo representado pela luz da estrela e o ar pelo pássaro que está aqui, que é a própria liberdade, né? De ser quem é, de voar para onde quer, né? A gente vê também essas conexões aqui no de Marcelle, né? E a estrela fala muito dessa questão da fé nesse mundo da luz, da fé de que é como se o louco entendesse que ele não está sozinho, ele já sabe que ele não está sozinho, porque uma vez retirado tudo aquilo que conecta ele com essa dimensão, o que sobra é a dimensão divina. Então ele não tem mais dúvida, né? Ele sabe que ele é a própria essência divina. Ele sabe que ele traz essa luz dentro dele. Então ele tem fé, ele acredita já nisso. Ele traz esta crença de uma forma muito natural. E ele expressa essa luz, essa fé para fora, para o ambiente, para a interação com o ambiente. Então, por isso, os jarros são da mesma cor, porque não há mais a dualidade, né? Ela está colocando para fora aquilo que ela é, exatamente a essência que ela é. Bonito, né, gente? E por que uma estrela maior, né? Tem umas estrelas menores, mas tem uma que é mais forte, né? Nós temos a 30 centímetros do nosso chakra coronário para cima, nós temos um chakra que se chama estrela da alma, que é a nossa própria, é o nosso filtro das conexões que a gente recebe do alto, né? E que faz a conexão com o nosso coração. Então, é a principal fonte de conexão com o divino, com o alto, com a transcendência, né?
Então, é muito interessante isso, porque é uma carta que faz essa transcendência, né? Essa iluminação para o ambiente, que não tem vergonha de falar, não tem medo de expressar as suas verdades, aquilo que ela é. O que, às vezes, e muitas vezes, pelo um lado mais de desafio dessa carta, de adversidade, é exatamente não ter o filtro em determinados ambientes, né? Mas para onde nós estamos caminhando? O que a gente efetivamente quer? Né? É continuar com esse arcabouço dessa dimensão que nos enche de ilusão material, ou a gente efetivamente quer se libertar e quer viver aquilo que nós somos, a nossa verdade, aquilo que efetivamente é a nossa luz. E como é que eu posso contribuir com o ambiente, né, para que ilumine o ambiente também, com uma visão positiva, com uma visão otimista, com uma visão iluminada, né? Então, essa aqui é a estrela do The Servants of Light. Eu gosto muito desse tarô, nós já vimos ele em outros arcanos. Olha que coisa linda que é essa representação. Temos o simbolismo da água, ela está metade dentro da água, as mãos estão dentro da água. E temos aqui a representação da estrela, né? A conexão que faz, né? Olha, com o chakra laríngeo, que é a boca que fala. Então, a fala iluminada, a fala positiva, a fala que pode levar luz, né? Nós temos aqui os olhos representando os olhos da alma mesmo. É o que é a essência dela. E toda a conexão, né, com o arco-íris, que a gente viu também lá no tarô lá do mitológico, a gente viu a temperança, essa conexão com o arco-íris, com a própria luz, com a própria mônada, com o próprio eu superior, vamos dizer assim, a nossa alma, né? Então, muito violeta, muita transmutação, mas o próprio florescimento aqui, né? Ela parte a partir, ela cresce a partir desse florescimento, né? E é uma carta que trabalha muito o contexto da natureza, as conexões com a natureza, com os 4 elementos, a força da sustentação energética da divindade na Terra, né? E na expressão para todo o entorno, né? De uma iluminação natural. Aquelas pessoas que, quando estão com essa energia da estrela, chegam no ambiente e iluminam, né? Então, a reflexão para nós é o quanto nós estamos sendo verdadeiros, o quanto a nossa luz efetivamente está brilhando para o ambiente, o quanto nós já nos libertamos de todos esses arcabouços, a consciência de que somos muito mais do que esta representação aqui, essa persona, vamos dizer, né? E o louco já entende isso, já tem maturidade para perceber isso, né? E a reflexão para nós é: estamos efetivamente brilhando, estamos conseguindo expressar aquilo que nós somos, as nossas verdades, e viver em conformidade com essas verdades? O que precisa ainda ser derrubado, né, na nossa torre, não é? Então, gente, olha só, é bom se preparar bem, porque uma vez derrubado todo esse processo, e a estrela agora só tem a essência dela, ela agora está preparada para enxergar as sombras mais profundas, porque agora ela tem luz suficiente para iluminar essas sombras e para conseguir enxergá-las com coragem, apoiada por toda essa luz que ela traz. E é o nosso próximo arcano, o arcano da Lua, né? E essa etapa final do louco é uma etapa que vem desafio,
e crescimento, desafio e iluminação, desafio e iluminação, até chegar à consciência da unidade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que passem um ótimo período iluminados pelas suas estrelas, pela própria alma de vocês. Tá bom? Brilhem, brilhem muito. E nos vemos, porque vai precisar, hein? Nosso próximo encontro é na Lua. Tá bom? Um grande abraço, namastê, amor e luz para vocês, hoje e sempre. Aliás, para todos nós.